Bom dia, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês mais essa manhã, tá? Professor Tiago, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês Hoje o convidado sou eu mesmo, né? Às vezes vocês estão acostumados com que eu apresente o convidado, né? Mas hoje o convidado sou eu mesmo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre logística reversa, né? A importância da logística reversa hoje para as empresas, a importância da logística reversa hoje para quem trabalha com área de gestão. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da logística reversa, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação e aí a gente vai começar, tá bom? O título da nossa palestra, então, é o impacto da logística reversa para um mundo mais sustentável. E para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago, né? Sou formado em administração de empresas. Minha área de pós-graduação é na área da logística. Tenho muita experiência com relação a trabalhar com logística, PCP, dentro das empresas, dentro de multinacionais, né? Presto consultoria para algumas empresas hoje na área da logística. O meu mestrado é voltado para a área de sistema de produção e atualmente eu coordeno os cursos de gestão aqui do Grupo Unis. E aí, quando o meu mestrado, né, a minha pesquisa, ela foi voltada para a logística reversa. No meu caso, ele foi voltado para a logística reversa de embalagens de produtos para agrotóxicos. Ela foi feita na cooperativa aqui em Paraguaçu, no sul de Minas, onde num dia de campo a gente fez essa pesquisa, aplicou essa pesquisa, e de que forma que os produtores rurais, eles entendiam essa questão da logística reversa e do retorno dessas embalagens para os representantes e para as lojas na onde eles compravam essas embalagens, né? Então, para que a gente possa começar, a logística hoje ela tem se posicionado como uma ferramenta para o gerenciamento empresarial, né? Então, hoje a logística ela traz um diferencial competitivo muito grande para todas as empresas, principalmente nesse momento na onde a gente busca muito mais. Eu sempre brinco assim, professor, o que a empresa quer hoje, né? Normalmente o que vem na cabeça de todo mundo é o lucro, né? Eu falo que não. Eu falo que o que a empresa tem em mente diariamente é a questão da redução de custo. O lucro hoje ele é uma consequência da redução do custo da empresa. E eu posso falar de custo operacional, eu posso falar de custo produtivo, eu posso falar de custo com transporte. E aí eu brinco que a gente acorda, dorme, vive o nosso dia a dia pensando em redução de custo para que a gente fique mais competitivo no mercado. Eu não consigo alterar o preço do meu produto como a gente alterava antigamente. Então, antigamente, se alterava preços de produto, a hora que o dono da empresa acordou hoje, precisava de mais dinheiro em caixa, ele ia lá e alterava o preço desse produto. E aí, hoje, a gente não consegue trabalhar dessa forma, né? A gente não consegue todos os dias aumentar o preço do produto e simplesmente melhorar o meu lucro ou a minha lucratividade. Então, por isso que eu falo que o que toda empresa busca hoje, incessantemente, é a questão da redução do custo dela. E aí vem o custo produtivo. E aí, quando eu falo de custo produtivo, entra muito a questão da logística reversa, né? As pessoas, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas as pessoas pensavam em logística reversa apenas no final do processo. Hoje a gente pensa logística reversa no desenvolvimento do produto. No momento que eu estou desenvolvendo o produto, eu já começo a pensar em logística reversa, né? E aí, com essa legislação, com essa legislação nova, e colocando a responsabilidade do produtor em cima de todo o material que ele produz,
e com leis mais rígidas, a questão da preocupação com a logística reversa, ela foi aumentando e hoje ela é cada vez maior. Então, assim, a preocupação, pensar só, então pensem assim, todo produto que uma indústria fabrica, ela é responsável pelo descarte final daquele produto. Então, se eu faço um produto, se eu penso num produto, o descarte final, se aquele meu produto ele gera algum tipo de resíduo, é de responsabilidade da empresa que produziu dar o descarte final daquele material. E aí, seja de produto de pós-consumo ou de pós-venda, que nós vamos ver a diferença desses dois tipos de produto aí. E aí, uma pergunta que eu vou fazer agora, no início da nossa palestra, né, para que vocês vão pensando aí ao longo de tudo que eu vou falando com vocês, é se a logística reversa ela pode ser rentável para uma empresa. Pensa assim, nossa, Thiago, a gente já tem um custo tão alto, às vezes, para chegar com o produto final lá no meu cliente, eu ainda tenho que pensar em como voltar com o produto, ou o que fazer com esse meu produto, ou o descarte que eu vou fazer daquele meu material. Sim, e isso é um desafio que muitas empresas e que muitas indústrias hoje têm. Então, assim, como que eu vou fazer com que a logística reversa da minha empresa possa ser rentável? Ou se ela não for rentável, que ela pelo menos se pague. Então, tudo que a gente for falar aqui, ou tudo que as empresas fazem com relação a essa logística reversa, é para fazer com que ela se torne rentável. Né? Tudo que a gente... a primeira coisa que vem na cabeça é que ela não é financeiramente rentável. E que, por isso, muitas das vezes, muitas empresas não fazem nada. E muitas das vezes, muitas empresas não têm o controle de tudo aquilo que é, por exemplo, descartado. Tiago, o que eu entendo, o que pode ser, qual tipo de produto? Sobras do processo produtivo, desperdício no processo produtivo, o produto final, tudo isso é de responsabilidade da empresa que está produzindo aquele produto. Então, para que vocês pensem, e lá no final a gente vai tentar responder essa pergunta, né? Se a logística reversa ela pode ser rentável ou não. A princípio, a gente vai falar que não, financeiramente que não, mas ao longo da nossa palestra aqui a gente vai falar um pouquinho, tá? Então, ele é um termo bastante genérico, né? E significa, em seu sentido mais amplo, todas as operações relacionadas à reutilização de materiais, englobando todas as atividades logísticas de coletar, desmontar, processar materiais e matérias-primas, peças usadas, a fim de assegurar uma recuperação sustentável. Quando a gente vem lá para o título da nossa palestra, o que a logística reversa pode trazer de benefício para que a gente tenha um planeta mais sustentável, é isso. Só que eu não posso pensar lá no final, né? E normalmente, quando se fala em logística reversa de produto, as pessoas fazem uma associação apenas à questão de reciclagem, né? Então, o cara que cata latinha, o cara que cata papelão, o cara que recicla, ele não é só isso, né? Ela não é só essa questão. A logística reversa hoje, ela tem uma preocupação muito maior do que simplesmente fazer reciclagens de produtos, do que simplesmente você trabalhar com esse tipo de questão. E aí, para isso, a gente precisa analisar o ciclo de vida do produto, né? O ciclo de vida, como que esse produto, qual que é o tamanho do ciclo de vida desse meu produto? A gente fala, ou eu falo, muitas pessoas, né, que o ciclo de vida de um produto hoje, ele está cada vez menor. Então, assim, os produtos, as empresas às vezes tendem a fazer com que a gente adquira produtos com um ciclo de vida menor. Não que o produto ele vai perdendo o seu valor, mas é que ela vai criando tanta necessidade na gente, a gente vai consumindo tanto mais produto, a gente consome, né, a gente tende a consumir mais produto, que o ciclo de vida dele vai diminuindo. Quando eu pego o exemplo de um celular, que todo ano, às vezes, muitas pessoas querem trocar, é porque aquele produto, ou porque a empresa foi criando uma necessidade,
E aí o que acontece com esse ciclo de produto? Ele vai diminuindo. Então, o que era para durar mais tempo, o que era para fazer com que tenha essa duração mais tempo, a empresa vai criando uma necessidade de consumo na gente, em nós consumidores, ou a gente como empresa pensa em criar produtos para esses clientes, e aí esse ciclo de vida se torna cada vez mais rápido. Então, eu tenho aí o exemplo do ciclo de vida de um produto reverso. Eu tenho a matéria-prima, né, da onde ela vai para a manufatura, ela chega numa indústria. Eu tenho a questão da embalagem, eu tenho a questão do transporte, eu tenho o uso desse produto ou o reuso. Eu vou para a questão da reciclagem ou da recuperação. Quando eu falo reciclagem ou recuperação, eu vou com relação a esse produto não me serve mais, mas eu volto ele, às vezes, para o meu processo produtivo. Então, tende muito isso. Então, quando eu falo de ciclo de vida de um produto, quando eu falo com relação aos produtos estão com ciclos de vida cada vez menores, a preocupação da logística reversa, ela aumenta. E o consumo também aumentando. A nossa perspectiva de vida hoje, ela é muito maior do que na época dos meus avós, por exemplo. Eu brinco, né? Assim, o meu avô morreu com 60 anos. Isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, ele morreu muito cedo. As pessoas tinham uma perspectiva de vida muito menor. E com essa perspectiva de vida maior, com as pessoas vivendo mais em função de tecnologia, em função de questão de tecnologia voltada para a área da saúde, da medicina, a perspectiva de vida das pessoas, elas aumentam. E as pessoas mais velhas, elas tendem a consumir mais outros produtos também, né? A minha avó morreu, acho que tem 2 anos. Até ela morrer no final de semana antes dela ser internada, ela consumia a internet, ela tinha computador, ela fazia as transações dela bancárias, ela jogava o jogo de cartas dela pela internet. Aí você fala, Thiago, uma senhora de 83 anos consumindo tecnologia, consumindo coisas. Então, assim, o consumo das coisas, ele vai aumentar muito. Então, quando eu tenho um consumo maior de produto, o que me sobra desse produto lá na frente também vai aumentar, né? Então, eu estou consumindo mais. Se eu estou consumindo mais, vai ter mais resíduo, vai ter mais produto a ser reciclado. Eu vou ter mais coisas que fazem com que eu precise me preocupar com isso lá na frente. Então, hoje é de total responsabilidade da empresa tudo aquilo que ela gera. E ela precisa criar alternativas para isso. E por que eu falei que a logística reversa hoje começa na questão do desenvolvimento do produto? Porque as empresas já estão pensando em matérias-primas mais sustentáveis do que se pensava antigamente. Então, quando eu vou desenvolver um produto hoje, eu desenvolvo um produto já pensando no final da vida útil dele. De que forma que eu vou realizar esse descarte, ou de que forma que eu vou fazer com que esse produto volte, ou que tipo de produto que eu vou utilizar, que tipos de insumos que eu vou utilizar dentro desse meu produto, para que ele retorne para mim com um custo menor. A logística reversa hoje, para muitas empresas, ela não é rentável financeiramente, ou não se criou ainda alguma possibilidade de ser rentável, muito em função da questão do antes, né? De eu pensar no produto antes, de eu pensar no desenvolvimento do produto, de eu pensar no ciclo de vida do produto, na hora que ele nasce, né? Se a gente for lembrar aí de marketing, a gente tem um produto sendo introduzido, eu tenho um produto, às vezes, em crescimento, numa maturidade, quando o produto começa a declinar, depois ele morre. E aí as empresas fazem com que esse ciclo de vida do produto se torne cada vez menor. E quando ele torna cada vez menor, o meu número de resíduo, o meu número de coisas que eu preciso pensar, ele vai aumentar. E as pessoas estão consumindo mais. Nós estamos consumindo mais produto. Então, a preocupação ou a importância da logística reversa
ela vem muito nesse sentido. O nosso consumo aumentando e, consequentemente, com o aumento do consumo, a gente tem também a questão dos produtos que sobram. A gente tem a logística reversa de pós-venda, né? Que é uma área da logística que equaciona e operacionaliza igualmente o fluxo físico, informações respondentes de bens sem uso ou com pouco uso por diferentes motivos. E aí eu coloquei um exemplo de aparelhos com defeitos, né? Eu dei o exemplo aqui agora do aparelho da Sky, daquele HDTV, eu coloquei aqui celulares, eu coloquei computadores antigos, né? Então, quando a gente fala de logística reversa de pós-venda, é uma logística reversa de produtos que eles vão ficando ali acumulados. Quem aí na casa de vocês não tem uma gaveta que às vezes tem 2, 3 celulares mais antigos, que às vezes tem um monitor que não funciona mais e que às vezes está guardado e que você não sabe às vezes o que você faz com aquele monitor. Então, quando eu falo de logística de pós-venda, eu falo de logística de alguns tipos de produto que eu vou ter que dar o destino final. Todos esses aparelhos aí, de alguma forma, eu tenho que fazer um descarte. Hoje já existem empresas que fazem isso. Mas pensa com que todas as empresas agora se preocupam mais com isso. Tiago, se preocupa, vamos falar principalmente do nosso Brasil, se preocupa por quê? Porque virou lei, né? E aí, quando a gente fala de logística reversa de pós-consumo, são produtos que no final da sua vida útil, por exemplo, eles foram parcialmente usados com a possibilidade de reutilização. E aí eu dei o exemplo das embalagens de produtos agrotóxicos. Eu posso dar exemplo das embalagens, por exemplo, aqui da cerveja, da garrafa de cerveja. Até alguns anos atrás, as grandes marcas, né, eu já fiz visita na Itepava, já fiz visita na Nova Skin, que hoje já mudou de nome umas 3 vezes, né? Mas você recebia garrafas, as garrafas de cerveja eram todas padronizadas, você tinha apenas a questão do rótulo e do lacre da cerveja, que ele era diferenciado. E aí, o que acontece? Essa cerveja, ela chegava até a nossa casa, a gente tinha que ter o engradado, a gente comprava o engradado, levava lá no bar, pegava a cerveja e voltava. Esse casco volta para a fábrica, eles fazem um processo de limpeza desse produto muito grande e essa garrafa voltava para o processo produtivo. Então, assim, isso é uma maneira de você economizar. Nós estamos falando de retornar questões com relação a produtos, né, a embalagens que vão ser reutilizadas. Hoje, essas mesmas cervejas que antigamente a gente tinha que ter casco em casa, hoje esses cascos a gente já não sabe mais o que faz. Porque você compra a garrafa, você não tem como jogar, você não precisa levar mais no bar que você comprou, então você já não tem como mais fazer. Então, existem essas duas diferenças, tá, gente? A logística reversa do pós-venda, na onde é um equipamento, alguma coisa que eu preciso de alguma maneira dar o destino final, e existe a logística do pós-consumo, né? Que é onde a gente precisa se preocupar com relação a isso. Porque, por exemplo, se eu estiver falando no caso de embalagens de agrotóxicos, dependendo da maneira que o produtor rural descarta isso entra na terra, isso vai até o lençol freático, e isso causa, por exemplo, problema na água, isso causa problema na plantação, isso pode dar algum tipo. Antigamente, os produtores rurais abriam um buraco dentro das suas fazendas, colocavam essas embalagens lá dentro e tacavam fogo. Hoje não, hoje eles precisam fazer um processo diferenciado. Eles precisam, na hora que você compra, você tem um local para que você possa devolver essas embalagens, você precisa realizar a perfuração dessas embalagens, você precisa verificar a questão da tríplice lavagem dessas embalagens. Então, o produtor rural ele tem uma atividade a ser feita nessas embalagens para que ele possa devolver. Hoje, esse ciclo ele não é totalmente fechado assim, no sentido assim, eu comprei 100 embalagens, se eu voltar lá na onde eu comprei, por exemplo, eu preciso apresentar essas 100 embalagens para comprar de novo? Algumas cooperativas tentam fazer esse controle, mas nem sempre esse controle é feito da forma correta. Então, você não tem como muito fiscalizar.
Na nossa região aqui do sul de Minas, por exemplo, nós temos plantação de café, nós temos diversos tipos de produto. E nós temos um IMO, por exemplo, que faz a vistoria, né? Que tem que ir nas fazendas verificar para poder saber se está sendo tudo certo, mas que não tem mão de obra para isso. Normalmente, essa fiscalização, ela acontece muito em função de uma denúncia. Então, o seu vizinho do lado trabalha com uma produção orgânica, por exemplo, e aí ele está vendo você colocar produtos agrotóxicos nesses seus produtos e está descartando de forma incorreta. Então, ele vai lá e te denuncia. Aí o cara vai lá, fiscaliza, multa. Então, muitas das vezes, na minha pesquisa, por exemplo, a questão da logística reversa dos produtores, muitas das vezes eles falam porque virou lei. No Brasil, a gente ainda tem essa cultura de lei. A gente fazer porque é lei, a gente fazer porque precisa, a gente fazer, e não pela consciência, e não pelo bem que aquilo vai trazer para a gente, né? Esse aí é o fluxo da logística tradicional, né? Onde eu tenho os materiais novos, onde eu tenho o departamento de compras, produção, onde eu tenho os meus clientes, os materiais de pós-venda e consumo, eu posso voltar a isso. E aí é muito importante com que, da mesma forma que você utiliza, desde o seu fornecedor de matéria-prima até o seu cliente lá na ponta, seja ele varejo, seja ele atacado, que você utilize o mesmo canal de distribuição tradicional, que você utilize esse mesmo canal de distribuição para realizar a logística reversa. Isso vai fazer com que você diminua o seu custo de operação, né? Então, quando eu levo as garrafas de cerveja e eu volto com elas vazias para dentro da fábrica, eu estou diminuindo o meu custo de operação, eu estou fazendo com que a logística se torne, eu estou diminuindo, por exemplo, questões de compras de garrafas novas para poder voltar para o processo produtivo, eu estou diminuindo o custo de transporte, porque ao invés do meu caminhão voltar vazio, eu volto com o meu caminhão carregado com esses produtos. Então, para que a logística reversa ela se torne financeiramente viável, é muito importante que eu utilize o mesmo canal de distribuição, desde o meu fornecedor até o meu cliente final, que ele faça esse retorno. E aí, o que acontece? Todos os participantes dentro dessa cadeia de suprimentos, dentro desse retorno, eles precisam se sentir importantes para que eles tenham retorno financeiro também, para que eles para que eles possam investir com relação à logística reversa. Então, não é só a questão de bonito, precisa fazer, ela precisa ser financeiramente viável. Aqui em Varginha, por exemplo, nós temos uma empresa que faz o re-refino do óleo, por exemplo, na onde ela coleta o óleo, volta para a indústria, ela faz todo o re-refino desse óleo novamente, e esse óleo é vendido. Então, assim, no caso dela, ela encontrou uma questão financeira. No caso dela, ela encontrou uma forma de ganhar dinheiro com a logística reversa. O cara que faz a substituição do óleo lá do nosso carro, ele precisa, de alguma maneira, ele precisa descartar aquele óleo. Opa, então se tem uma empresa, eu pego essa empresa, ela coleta, essa empresa pega essa matéria-prima, transforma tudo isso e volta para dentro. Na última fábrica que eu estava, tem uns 3 anos, a gente utilizava muito... era um produto que a gente utilizava para poder diluir a tinta. A gente trabalhava com impressão em embalagens, até o final da palestra, às vezes eu lembro o nome. E aí, solvente. E aí tinha uma formulação para esse solvente, né? E a gente utilizava o solvente limpo para diluir a tinta, para que ela, igual tinta de parede, mas para diluir a tinta para realizar a impressão. E aí o que acontecia? Essa tinta e esse solvente, eles davam um solvente sujo lá na ponta. Então a gente pegava, às vezes, 3 solventes sujos, né? Ou 3 tambores de solvente sujo, e a gente tinha uma empresa para que a gente vendia. Então, dos 3 tambores de solvente que
A cada 3 tambor de 200 litros de solvente que a gente mandava para aquela empresa, ou que ela vinha coletar aqui, a gente recebia um de solvente limpo. Esse solvente limpo, ele não era um solvente que a gente utilizava na tinta, ele era um solvente que a gente utilizava para limpar a máquina. Porque como misturava muitas cores, muitas tintas misturadas, a máquina ficava muito suja. Então, esse solvente que voltava para a gente, limpo, dos 3 sujos que a gente mandava, 3 voltava limpo, a gente utilizava para limpar a máquina. Ao invés de limpar a máquina com solvente puro, a gente pegava esse solvente que a gente estava mandando sujo e voltando limpo, a gente usava ele para poder limpar a máquina. Então, isso traz redução do custo, isso traz redução de custo operacional, isso faz com que a gente consiga fazer com que o meu custo operacional ou com que eu tenha um diferencial competitivo, e isso impacta direto no preço do produto. Opa, então logística reversa começa a ter uma questão de financeiramente viável, ela começa já a criar um corpo um pouco maior. Sim, né? No primeiro impacto, quando a gente fala de logística reversa, a gente pensa só em custo, né? E aí vocês devem estar pensando aí também, Thiago, normalmente o material reciclado ele é mais caro do que o material. Por que ele é mais caro? Porque eu tenho um custo operacional dele maior, né? Se você for comprar um pacote de folha sulfite reciclado e um pacote de folha sulfite normal, o reciclado ele é mais fácil. Eu não produzo ele em larga escala, certo? Em grandes volumes, e eu tenho um custo para isso. Eu tenho um custo maior para poder fazer toda essa questão. Então, assim, eu preciso fazer com que esse custo ele entenda, tá bom? Então, um pouquinho com relação às vantagens da logística reversa, né? É uma tendência inevitável, né? É uma tendência que as empresas, elas chegaram a essa conclusão, e aí muitas dessas empresas não é mais só questão de lei, muitas fazem só por lei, mas muitas fazem por questões de redução de custo, por questões de oportunidade de negócio. E aí, por questões de oportunidade de negócio, tem uma fábrica aqui em Varginha que ela trabalha com embalagens para equipamentos eletrônicos. Antigamente, a gente recebia aparelhos eletrônicos com o suporte de isopor, né? Você comprava uma televisão, ela vinha dentro da caixa e um isopor. Essa empresa começou a fazer esses suportes de papelão. Então, ela faz um retrabalho com papelão, né? Ele trabalha com relação a esse papelão. Ela criou os moldes de todos os equipamentos, e essa proteção que vai na caixa, ela é desse papelão, já não é mais do isopor. Isso diminui. Chega lá na frente, por exemplo, deu algum erro do processo produtivo desse material que vai segurando as caixas, perdeu, não. Volta ele lá no início, coloca dentro de uma máquina grande, vai triturar isso de novo e vai passar o molde de novo. Você não tem perda. Ela fez isso para reduzir o custo dela com a embalagem dos seus produtos eletrônicos. Hoje, ela vende isso. Criou-se uma empresa dentro dessa outra, né, que ela trabalha com essas embalagens. Então, de uma questão para poder diminuição de custo com embalagens, ela se transformou numa oportunidade de negócio, e essa oportunidade de negócio fez ela criar uma nova empresa e ter ganho sobre isso. Então, reaproveitar esses materiais, né, a questão da logística reversa hoje, ela tem oferecido muitos retornos para dentro das empresas, né? Então, economia com reaproveitamento de materiais, economia com embalagens retornáveis, né? Por exemplo, um transporte, daqui a pouquinho eu vou falar. E aí eu coloquei essa imagem, né? Que esse símbolo é o símbolo da logística reversa. E eu coloquei um igualzinho aí a uma árvore de dinheiro. Então, assim, quem souber aproveitar, quem souber entender o que é, entender dentro do seu processo produtivo, no que eu posso trabalhar com relação à logística reversa, no que eu posso fazer tudo isso, o consumo está aumentando cada vez mais, gente. As pessoas estão consumindo cada vez mais.
E quando consome mais, me sobra mais produto e eu preciso, de alguma maneira, trazer isso de volta ao favor da empresa, ou ao meu favor, ou a favor da empresa, né? Então, a logística reversa, de maneira discreta, enfatiza a necessidade de melhorar a relação entre a indústria e o varejo, e aí por isso que a gente fala da importância da participação de todas as pessoas dentro da cadeia de suprimentos, né? Então, todos os participantes da cadeia de suprimentos, eles precisam, sim, entender que eles vão ter ganhos financeiros com isso, eles precisam entender que é vantajoso aplicar a logística reversa dentro de uma cadeia de suprimentos, dentro do processo, ele precisa fazer parte disso, ele precisa entender que ele vai ser beneficiado financeiramente com relação à aplicação dessa logística reversa. Então, olha só, sustentabilidade o mercado exige e o planeta agradece. Então, o planeta agradece, o mercado exige, porque nós já estamos partindo para as pessoas que têm a questão da consciência de adquirir produtos de empresas que tenham essa preocupação, que tenham a preocupação com relação a consumir produtos que, de alguma maneira, foram fabricados respeitando normas ambientais, que foram fabricados respeitando processos de qualidade. Então, o mercado exige, os meus clientes exigem, e o planeta agradece muito tudo isso, porque senão aonde a gente iria parar com esse aumento de consumo todo, né? E aí, alguns motivos para se usar, por exemplo, a questão da logística reversa. A gente tem a questão ambiental, a gente tem a questão de diferenciação por serviço, a gente tem a questão de redução de custo e a gente tem a questão do crescimento do pós-consumo. E aí eu coloquei essas 4 imagens aí, uma é dentro de um caminhão, na onde eu tenho embalagens para se transportar produtos, né? Então, o que acontece? Eu tenho embalagens que ela vai, eu não vou gastar mais com embalagem para cada produto. Eu crio uma maneira, ou eu crio dentro do meu caminhão, ocupando todos os espaços, suportes para carregar os meus produtos. Depois do lado aqui eu coloquei exemplo de um copo, né? Essa embalagem ela pode voltar e eu carregar esse copo. Quem trabalha com buffet, por exemplo, precisa transportar alguns produtos. Eu tenho aqui um rack, na onde eu coloco peças. Imagina, pensem, ao invés do rack, vocês terem, por exemplo, embalagem para cada tipo desse produto, né? O custo que eu tenho a mais para criar uma embalagem para colocar. Então, eu crio esses racks que são do tamanho, eu aproveito o meu caminhão como um todo, o espaço do meu caminhão como um todo, e essa embalagem chega no meu cliente, eu descarrego apenas o produto e essa embalagem ela volta para a minha empresa. Ah, Thiago, eu posso voltar com outro tipo de produto? Sim, você pode voltar com outro tipo de produto. Então, assim, motivos para usar logística reversa hoje nós temos diversos. Então, nós temos vários motivos, desde a questão ambiental, que muitas das vezes é lei, né? Nós temos a questão da diferenciação do serviço, que eu falo hoje. A empresa, hoje, existem diversas empresas que vendem o mesmo tipo de produto. Eu vou ser diferente na minha prestação de serviço, tá? A única maneira hoje de uma empresa, eu entendo, na maioria das vezes, a única maneira de uma empresa hoje ser diferente no mercado é com relação à prestação de serviço. Logística reversa é prestação de serviço? Sim. Por quê? Porque muitas pessoas e muitas empresas hoje entendem que se comprar de uma empresa que tenha a responsabilidade social, que tenha a preocupação ambiental, isso vai trazer uma imagem para ela melhor. E isso, com certeza, isso traz uma diferenciação com relação ao serviço. Traz redução de custo? Muito. Pensa em todos esses produtos aí, chegando na casa de vocês com uma embalagem diferente, com uma maneira diferente. E o crescimento do consumo. Nós estamos consumindo mais, a vida útil do produto está menor, a gente está consumindo mais e a tendência é que a gente consuma cada vez mais. A nossa perspectiva de vida hoje
ela é muito maior do que era antigamente. Hoje, quando a gente fala que uma pessoa faleceu com 80 anos, você fala nova, né? 80 anos é novo, né, gente? Assim, relativamente novo. Tem muita gente de 80 anos aí que está com mais saúde do que às vezes a gente que é mais jovem. Então, assim, e essas pessoas consomem, essas pessoas estão consumindo, e elas estão consumindo todos os tipos de produto. Aqui perto da nossa cidade, aqui em Varginha, a gente tem Poços de Caldas, onde é o ponto turístico, onde você vai, você tem pessoas mais velhas da terceira idade consumindo, gastando, indo em hotéis, comprando lembranças, as pessoas viajando. Hoje não, né? Hoje, devido a essa pandemia, não. Mas, na sua normalidade, é uma cidade onde o consumo são de pessoas mais velhas. Você vai em São Lourenço também, onde você tem águas diferenciadas lá, né? Então, assim, as pessoas consomem mais, as pessoas tendem a consumir mais, né? E aí eu pergunto, a logística reversa, ela pode ser rentável para a empresa, né? Então, a gente fala que sim, né? A gente fala que devido a questão do aumento significativo do número de habitantes no planeta, né, associada a essa expansão de consumo de bens, ela vai fazer com que essa logística reversa ela se torne rentável para a empresa e ela se torne também, né, bastante legal. Eu trouxe um videozinho para vocês, eu vou colocar o play aqui. Ele é 5 minutinhos, ele é 6 minutinhos, ele é rapidinho, mas ele resume muito a questão do aumento e da onde vêm os produtos, tá bom? É de uma empresa, eu não estou fazendo propaganda para ela, mas é bem legal esse vídeo.
Então é isso, gente. É uma propaganda, né, de uma empresa que vende algum produto, mas que ela deixa claro também o quão o consumo vai aumentar, o quanto a gente vai ter mais consumo de produtos. E aí não é só do alimento, né? A agricultura ela traz muito mais coisas do que só o alimento. E aí, para que a gente possa finalizar, né? A logística reversa é financeiramente viável para um mundo mais sustentável? E aí eu deixo para que vocês possam pensar, tá? Com certeza eu acredito nessa, que a logística reversa, ela pode ser sim financeiramente viável, desde que trabalhada da maneira correta, desde que aplicada desde o início do processo produtivo, do desenvolvimento do produto, até o retorno dele que seja, para reaproveitação, para voltar para o processo produtivo, ou para um descarte de maneira mais correta. Beleza? Agradeço aí todos a participação, tá? Esse é meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo, para que possa tirar algumas dúvidas. E eu agradeço mais uma vez aí a participação de todos e muito obrigado aí pela presença de todos vocês, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Éder, você quer falar e fazer algumas perguntas ou eu posso olhar aqui e ir respondendo? Oi, Tiago. Eu anotei aqui para você, eu vou te falar, tá bom? Tá jogo. Tiago Henrique perguntou: Bom dia, professor Tiago. A logística reversa se enquadra no conceito de economia circular? De economia? Circular. Também. A logística reversa, ela está mais preocupada com relação a questões do retorno daquilo que a indústria produziu, né? Mas ela é uma maneira de se trabalhar isso também, tá? Mas a preocupação da logística reversa é com o que o produto, com o descarte final desse produto, com a reutilização desse produto, que se encaixa um pouco com esse conceito. Mas ela engloba mais cadeia de suprimentos, ela engloba mais a participação dos fornecedores, das indústrias, desse mundo um pouco mais amplo. Outra pergunta, Viviane Mendes. Ela fez um comentário: o Boticário concede desconto na compra de um produto quando o cliente devolve uma embalagem vazia. Isso, é muito legal. Boticário, Avon, essas empresas que vendem direto Natura, as representantes, elas servem até como ponto de coleta dessas embalagens vazias. E aí você retorna isso para essas empresas. Então, a logística reversa dessas empresas, elas são bem legais. Geni Terezinha da Silva, ela diz: pensando em ciclo de vida do produto, o que acha mais viável, alugar ou comprar um equipamento caro? Aí a gente já entra um pouquinho na questão da terceirização, Geni. Pô, Thiago, o que é mais legal, terceirizar ou ser próprio, né? Isso vai muito em questões de investimento financeiro e vai muito em questão também com relação a se aquele tipo de atividade ou se aquilo ali vai te agregar algum valor ao produto que você vende. Vou dar um exemplo de uma loja de material de construção. A areia que eu retiro lá no meu fornecedor, ela não agrega nenhum valor ao meu produto. Mas a areia que eu entrego para o meu cliente final, isso agrega valor ao meu produto. Por quê? Eu entrego na hora que o meu cliente quer, no momento que o meu cliente precisa. Então, essa questão do alugar ou comprar, ela precisa ser uma análise financeira. Eu preciso ter essa questão de análise financeira, mas eu preciso também ter uma questão muito voltada para a prestação de serviço. Se isso, de alguma maneira, vai interferir na qualidade da minha prestação de serviço. Vamos lá, outra pergunta do Tiago Henrique. De acordo com a legislação, existem acordos setoriais dando responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Esse tipo de mecanismo tem sido atendido dentro da logística reversa? Tem sim, Tiago. Por isso que eu falei durante a nossa palestra que cada participante da minha cadeia de suprimentos, ela tem a sua responsabilidade por aquele tipo de operação. No exemplo que eu falei para vocês das embalagens de agrotóxicos,
o produtor rural, quando ele compra, ele sabe que ele tem a responsabilidade de fazer perfuração, de realizar a tríplice lavagem da forma correta, de embalar o produto da forma correta para que ele possa entregar isso ao ponto de coleta. Ele não pode simplesmente usar o produto, fechar, juntar dentro de um caminhão e mandar entregar. Então, quando você fala de responsabilidade, sim, cada componente dessa minha cadeia de suprimentos, ele tem uma responsabilidade. E aí, no caso, eu estou falando da responsabilidade até do meu cliente final, que é o produtor lá na ponta. Então, o meu produtor também tem essa... O produtor que compra o produto também tem essa responsabilidade. Então, sim, cada um tem as suas responsabilidades. E por isso que ela precisa ser financeiramente viável para cada participante. Ela não pode ser financeiramente viável só para a indústria ou só para o cara. Ela tem que ser financeiramente viável também para todo mundo. Muitas das vezes, no caso do produtor rural, ele tem um custo para poder fazer isso. Se for um grande produtor rural, por exemplo, de café, ele usa uma quantidade que às vezes ele precisa ter um cara só para poder lavar, um cara só para poder fazer a perfuração, organizar todas essas embalagens. Então, é muito legal que os participantes tenham esse interesse, sim. Então, vamos lá. Viviane Mendes, ela disse, infelizmente, ainda vemos uma cultura de alto consumo de papel para impressão de documentos, causando muito desperdício. Como mudar essa cultura? Aí é uma cultura organizacional, Viviane. É uma cultura, eu acho que a gente começa a trabalhar essa cultura dentro da casa da gente, né? Se a gente tem o cuidado de fazer isso dentro da nossa casa, né? Se a gente tem o cuidado de fazer isso dentro da nossa casa, a gente leva essa cultura para a empresa. Muitas empresas começam a ter essa cultura, né? De reutilização, de reimpressão em rascunhos, de utilizar rascunho. Isso é uma maneira de se trabalhar. Mas pensa assim, eu utilizei o rascunho, peguei aquele papel e joguei fora. Esse papel ele poderia ser destinado para uma empresa de reciclagem que seja. Normalmente a moça da limpeza passa lá, junta tudo, triturou, juntou tudo e jogou no mesmo lixo que joga o lixo que passa no caminhão. Então precisa vir de uma cultura da empresa. A empresa precisa ter essa cultura. A empresa precisa aplicar essa cultura também. Certo. Agora, Poliana, o investimento em tecnologia para a reutilização dos recursos poderia ser maior se não houvesse um prejuízo econômico para o ramo dos que extraem recursos, como o petróleo, por exemplo. Tecnologia hoje, você investir em tecnologia faz com que você tenha faz com que você consiga trabalhar com uma diminuição de custo, né? E aí isso entra também a questão da logística reversa. Se eu invisto em tecnologia, na produção do meu produto, ou invisto em tecnologia na movimentação que seja, no transporte que seja, isso vai fazer com que a gente traga essa diminuição de custo operacional também. A última pergunta, Tiago, Daniel Nogueira. Tiago, fazendo uma ponte com o assunto, dropshipping pode ser considerado uma forma sustentável de negócio, uma vez que a movimentação interna do negócio é bem menor devido à escassez de materiais de escritório. Tudo que vocês pensarem com relação a formas de se fazer, pensando em redução, por isso que eu brinquei no início da nossa palestra, redução de custo. Tudo que se faz pensando nisso, tudo que se faz pensando de forma sustentável, o trabalho que vocês executem, a maneira que vocês trabalham dentro das empresas de vocês, pensando em maneira sustentável, né? Eu falo assim, a gente tem fatores de produção. Eu tenho, por exemplo, os insumos, eu tenho os materiais, eu tenho o dinheiro e eu tenho a mão de obra. E eu falo que esses três fatores, ou esses três recursos de produção, eles estão cada vez mais escassos. Então, se falta matéria-prima, se falta capital, dinheiro,
e se falta mão de obra qualificada. Então, quando eu vejo aqui hoje a sala com 80 pessoas, 90, quando eu desliguei aqui, eu fico feliz porque faltam pessoas qualificadas, faltam profissionais qualificados, que pensem fora da caixa, que pensem de maneira diferente. E a questão da sustentabilidade, ela é isso. É você também pensar em formas de fazer aquilo diferente. E a empresa precisa pensar dessa forma. Certinho, Thiago. Terminamos as perguntas, tá? Gente, muito obrigado, viu? Foi um prazer ter vocês aqui comigo nessa manhã. Espero ter conseguido passar um pouquinho para vocês aí do que eu aprendi com o tempo com relação à logística reversa, tá bom? Foi um prazer. Éder, muito obrigado aí por estar junto comigo. Tem aí várias pessoas, vários alunos, então muito legal. Fico feliz de vocês terem estado comigo aqui hoje, tá bom? Alessandrinho, valeu, viu, irmão? Obrigado, meninos. Muito obrigado mesmo, viu? Vocês terem aqui comigo.